Nós pedimos para que a vontade de Deus seja feita no mundo, especialmente entre nós, em nossa vida e em nosso meio, entre os irmãos na fé. Daí vem os pedidos com relação a nós mesmos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma oração sobre as coisas do presente, o que precisamos hoje. Nos dá hoje. Pão não é só pão, é toda a comida, é roupa, é casa, é família, é aquelas coisas que nós precisamos. Eu acho que, inclusive, aqui Jesus inclui e está pensando em incluir a necessidade da saúde também, das questões de cuidar da saúde. São as necessidades básicas que nós precisamos hoje. Depois vem, no domingo passado, nós vimos sobre a questão do sustento. Isso é coisa a cada dia do hoje. A outra oração tem a ver com o nosso passado. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Tem a ver com o nosso passado, porque se nosso passado não está em dia, nós não vamos. Nossa vida espiritual e nossa caminhada está atrapalhada. Então, é importante que o nosso passado esteja em dia, que nós tenhamos sido perdoados, que é pela fé em Jesus Cristo, crendo na obra de Jesus Cristo, e que nós perdoemos aos demais. Isso nós vimos no domingo passado. E assim nós chegamos ao final hoje. Hoje nós temos dois pedidos, os dois últimos pedidos, que estão interligados entre si. E a parte final da oração. Então hoje é o versículo 13 que diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São dois pedidos interligados. Um tem a ver com tentação e o outro com o mal. E tem uma parte final que muitas vezes nós não sabemos direito o que fazer com isso aí, mas ela explica o porquê. Aqui Jesus explica o porquê podemos orar todas as coisas do Pai Nosso e pedir para Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu quero olhar essa parte hoje. Bom, são dois pedidos que estão interligados, são pedidos diferentes. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então deixe eu falar primeiro sobre a tentação. As tentações, para os nossos ouvidos, tentação, para os nossos ouvidos modernos de hoje em dia, a palavra tentação, ela é uma palavra que soa como uma coisa ruim. Obrigado. Ok. A palavra tentação, nos dias de hoje, para nós, é uma coisa da modernidade. Ela sempre soa como uma coisa ruim. Ela soa como uma coisa que é má. Ela nos traz, essa palavra tentação, nos traz a ideia de sermos seduzidos, ou da tentação de seduzir-nos para o mal e para aquilo que está errado. E, em última análise, também que nos leva para a desgraça. Para os nossos tempos, portanto, a palavra tentação sempre é uma coisa negativa. Normalmente, nosso ouvido associa tentação com uma coisa negativa. Mas não é assim nos tempos bíblicos. Na visão bíblica, nos tempos bíblicos, a tentação não era vista assim tão negativamente. Tem um lado negativo ao cair em tentação, mas ela é visto muito mais, a palavra quando aparece a tentação na Bíblia, tem muito mais a ver para nos testar o quanto espiritualmente estamos fortalecidos diante do que Deus espera de nós, de que Deus precisa de nós. É parecido quando você tem que fazer a prova de CNH, de motorista. Você é testado ali. É uma coisa que muita gente fica apavorada fazer, né? Especialmente quando tinha que fazer, parece que agora não precisa mais fazer a baliza, ficou mais fácil um pouco, né? Mas a escola também, vocês têm os seus testes para fazer. O teste essas provas, elas são uma coisa ruim? Não, o objetivo é coisa boa. O objetivo disso é
que nós ficamos melhor qualificados. Porque quando você tem que fazer as provas orais e as coisas tudo para tirar carteira de identidade, fazer a prova de baliza e as provas de direção que você precisa tirar, aquilo é para derrubar para você ficar frustrado, para você sair mal? Não. O objetivo é que você se torne um motorista bom, que é necessário na sociedade. Bons motoristas, que sabem as leis, que fazem as coisas certas. E ela te qualifica, porque ela faz você se preparar antes. A mesma coisa com os testes da escola. São ruins? O aluno às vezes acha ruim, mas não é ruim. Se não tivesse teste, você não estudaria e não aprenderia e nunca se qualificaria. As tentações na visão da Bíblia, não só no Novo Testamento, na Bíblia, tem um propósito, que Deus tem por trás um propósito para nos edificar, para nos tornar pessoas qualificadas, cristãos qualificados, porque Deus precisa de pessoas que são qualificadas para o seu reino. Então as tentações na visão bíblica não são necessariamente uma coisa ruim. Aliás, eu quero pegar apenas um texto de muitas coisas para vocês perceberem. Nós todos conhecemos o texto, a história bíblica sobre as tentações de Jesus. Mesmo antes, aqui o que eu li, a oração do Pai Nosso está em Mateus 6. No capítulo 4 nós temos as tentações, Mateus 4, 1 a 11. Eu vou ler só o primeiro versículo, porque depois eu quero entrar nesse texto todo ainda. Aqui diz, em 4, versículo 1, como é que abre esse trecho onde Jesus é tentado no deserto pelo diabo? Diz aqui: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se o propósito das tentações fosse para destruir, para mal, para pecar, para fazer mal, para derrubar Jesus, então o Espírito Santo seria comparsa do diabo. Porque quem conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Diz aqui, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos tentar para o mal, para nos desgraçar? Não. Ao contrário. A tentação seria o teste, a prova se Jesus estava realmente qualificado para iniciar o seu ministério na terra. E é logo depois disso que Jesus começa a escolher seus discípulos, começa a sair a pregar, a ensinar, a fazer as curas, a expulsar demônios, e que terminaria seu ministério, que terminaria com a sua morte para nossa salvação, morte na cruz e sua ressurreição. Jesus começou esse ministério por volta de 30 anos de idade. Este foi o teste decisivo. As tentações foram o teste que mostrar que ele estava apto em condições realmente para o seu ministério que ele teria na terra. Agora, Deus precisa que no seu reino, na sua igreja, haja cristãos que são qualificados, que passaram por tentações e superaram as tentações, que enfrentaram as tentações e passaram por elas, e que se tornam cristãos que são resistentes diante do mal, diante das tentações, e que se percebe, que aprende quais são as malandragens do diabo para derrubar, para que no mundo possam resistir. Quando se constrói grandes obras da engenharia, por exemplo, se alguém quer construir, digamos, um edifício de 50 andares, são necessários materiais de alta resistência, porque a um edifício ou uma grande obra de engenharia vem tensões, vem ventos, vem desgaste com o processo do tempo. Se não for de material de primeira com que se constrói, materiais bem resistentes e bem feitos, o edifício não resiste, e quem mora lá dentro vai morrer, porque ele vai cair.
Assim, Deus quer construir igreja, comunidades de pessoas que passaram por tentações e aprenderam a vencer tentações. Então, na visão da Bíblia, as tentações não são para nossa desgraça, não são uma coisa negativa, não são coisa ruim, são para nosso fortalecimento, para nos tornar resistentes e qualificados como cristãos. Essa é uma verdade fundamental que nós precisamos entender. E quando você ora, o Pai Nosso está pedindo, não nos deixes cair em tentação. Jesus não está dizendo como na petição seguinte, Jesus diz, livra-nos do mal. Mas Ele não diz para nos tirar do mal. Ele diz, Senhor, não nos deixes cair em tentação. As tentações são necessárias na nossa vida, porque elas mostram a qualificação que nós temos, e nós precisamos crescer nesse processo. Eventualmente nós vamos cair na tentação e vamos pecar, mas esse é um teste. É a mesma coisa na escola. Se você numa prova não passa, no seguinte você estuda um pouco mais, você se prepara um pouco mais para você passar. Assim Deus quer trabalhar. O Senhor quer fazer uma grande obra, e Deus quer fazer uma grande obra com a igreja. Eu espero pessoalmente que esta igreja, essa comunidade aqui que foi plantada pelo João, por mim e nossas esposas, há 38 anos atrás, nós chegamos aqui, que esta igreja seja uma bênção para plantação de muitas outras igrejas ainda. Mas para que isso seja possível, Deus precisa que nós como cristãos, sejamos pessoas que aprendemos a não cair em tentação, a ficar resistentes. E o risco é realmente nós cairmos em tentação. Jesus ensinou a orar quando os discípulos, na última hora, Jesus estava com seu microgrupo de Pedro, Tiago e João, convidou para ir para o jardim de Getsemane. Ele convidou para eles orar com ele. Eles acharam que estavam cansados demais para orar. E não oraram. Eles tinham dito que eles iam ficar com Jesus e não iam abandonar de Jesus de jeito nenhum. E quando outros disseram, Pedro ainda disse, mas pode os outros abandonar, eu não vou te abandonar. Nós sabemos a história. E sabemos o trabalho que Jesus teve depois da ressurreição para recuperar esses discípulos depois que eles caíram. Jesus teve que recuperar. Está em João 21, quando eles voltam para pescar, voltam para a profissão de pescador, e Jesus disse, então, se você me ama, pastoreia as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Essa tarefa agora tua. E teve que recuperar quem tropeçou, mas eles não oraram. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas esse é um assunto que eu quero entrar um pouco mais depois. Essa é a primeira coisa para nós entendermos bem, sabermos como orar quando estamos orando sobre o Pai Nosso. Aliás, o Pai Nosso são 7 pedidos, você poderia dedicar uma dessas petições para cada dia da semana. Né? E essa seria a penúltima, talvez. Você começa domingo, essa seria na sexta-feira que você faz, sobre as tentações. Outro pedido. Então, assim, acho que a grande coisa, uma verdade preciosa sobre essa parte da oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. A tentação não tem propósito de nos derrubar, de ser uma coisa ruim. A tentação é para servir, para nos qualificar, para nos verificar a nossa resistência espiritual que nós desenvolvemos. E que essa precisa ser desenvolvida em nós, para sermos cristãos sólidos, cristãos valorosos, cristãos que podem servir ao Senhor, cada um conforme seus dons, poder servir e servir de uma forma preciosa. Outro pedido, entendemos um pouco melhor. Outro pedido diz, não nos deixe cair em tentação. E outro pedido é, uma das coisas básicas para orar, e livra-nos do mal. Bem curto isso aí. O mal, aí sim, aqui talvez nós temos que ter muito mais em mente. Nós entendemos, claro que o mal, o que entendemos por mal estamos pedindo? Claro que quando nós estamos pedindo livra-nos do mal, nós estamos pedindo para livrar-nos de acidentes, de doenças graves, de ser roubados,
de assaltos e esses males todos que nós conhecemos. Livra-nos do mal. Mas, na realidade, atrás disto, o que Jesus realmente está dizendo é: livra-nos do diabo, porque o mal, talvez a palavra mal seria melhor traduzido, em algumas traduções aparece a tradução livra-nos em vez do mal, do maligno. O maligno é o diabo. Livra-nos do diabo, desse tem que ser liberto mesmo. Porque com ele nós não conseguimos lidar, com as tentações nós podemos lidar. Mas com o diabo, aí é melhor ficar liberto dele, do maligno. E o maligno é muito sutil. Porque o diabo, né, Pai Nosso, livra-nos do mal, nesta petição, nós precisamos entender bem também o que nós estamos orando. Então, livra-nos do mal, talvez melhor traduzido, livra-nos do maligno. Então, não deixes cair em tentação. Jesus não fala em termos de sermos libertos das tentações. Ele diz: não nos deixes cair na tentação. Mas do mal, ele diz: livra-nos do mal. Porque atrás do mal, ou no mal, está o diabo, o maligno. A palavra diabo, é uma palavra que vem do grego. A palavra diabolos significa literalmente o caluniador. A palavra diabo significa o caluniador. Por quê? Porque a característica dele é sempre distorcer a verdade. O diabolos é um caluniador porque ele procura nos enganar. Na realidade, o objetivo do diabo sempre é derrubar Deus. Ele é adversário de Deus. Mas o que ele procura é enganar distorcendo a verdade. Essa é uma característica do caluniador. O caluniador é um enganador. Ele sempre faz parecer ser uma coisa boa e é ruim. É um caminho errado por onde ele caminha. Então, essa esperteza nós precisamos também desenvolver, de perceber que há coisas que parecem bonitas, interessantes por aí, mas a palavra de Deus diz: não vai por aí. Mas o diabo diz: pode ir. Por quê? É prazeroso, é bom, tal. Né? Ele vai trazer, ele é um caluniador. Então, essa parte nós precisamos perceber, que precisamos aprender a ver a malandragem do diabo. Então, se já é importante que nós oremos pela santificação do nome do nosso Pai de Deus, orar pela vinda do reino de Deus, e o reino de Deus se torne cada vez maior, Deus reine mais em nossas vidas e em nosso meio, de orarmos pela vontade de seja feito, pelo pão e todas as coisas que precisamos para nosso sustento, pelo perdão e vencer as tentações, não cair em tentações. Livre do mal é outra coisa extremamente importante, que faça parte das nossas orações constantes, regulares da nossa vida. E acho que nós muitas vezes esquecemos isso. E Jesus ensinou para orarmos por isso. Foi Ele que ensinou para nós orarmos: livre-nos do mal. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 6, 10 até 18, ele fala sobre nós tomarmos toda a armadura de Deus, para sermos protegidos diante de todos esses intentos do maligno. Mas isso é um assunto para uma outra mensagem, não quero entrar nisso aí. O que eu quero hoje olhar com vocês um pouco mais é o texto das tentações de Jesus, para aprendermos como foi que Jesus enfrentou o diabo e como Jesus enfrentou as tentações. Aqui está interligado: Jesus foi tentado, mas quem está por trás está ali, o diabo. Como é que Jesus enfrentou? E algumas coisas que daí são importantes para você e eu, para nós nos protegermos diante do maligno. Então, eu gostaria de ler agora todo o trecho do texto da tentação de Mateus 4.
Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito no livro de Deuteronômio, no Velho Testamento. Está escrito. Onde é que eu estou? Versículo. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou no pináculo mais alto do templo. Ele disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e o diabo usa aí a Bíblia, num trecho dos Salmos, ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Eu vou amanhã para o oftalmologista, minha visão não está boa. E talvez tenha que fazer cirurgia de catarata. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele. E só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram a servir. 4 coisas que acho que para nós será importante observarmos na maneira que ajudaram Jesus a enfrentar o diabo. Jesus foi plenamente vitorioso e depois disso ele foi assumir o ministério, que começa o seu período de ministério, começa a escolher discípulos e começa a ensinar e pregar pelas sinagogas da Galileia e começa o ministério dele. Ele realmente passou, aqui mostrou que está plenamente apto, porque sabe como encarar as tentações e sabe como encarar o maligno que é o diabo. E eu queria citar aqui 4 coisas. Como foi que Jesus resistiu ao diabo e às tentações? Então essa é a pergunta. Em primeiro lugar, Jesus enfrentou e superou com o apoio do Espírito Santo. O versículo 1 diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus estava sozinho quando estava ali no deserto? Não. Apareceu depois a companhia do diabo, né? Mas ele não estava sozinho. O Espírito Santo estava com ele. Essa é uma das coisas fundamentais que nós temos que ter em mente. Você que aceitou Jesus, você que crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou, você está em Cristo, você não está sozinho nunca. Deus está em você e com você na sua volta, com o seu Espírito Santo. Ele vai te proteger e amparar diante do diabo e diante das tentações. Em Gálatas, no capítulo 5, tem um trecho que fala sobre a nossa luta. Lá diz, eu gostaria de ler só um trecho do versículo. Lá diz, nesse versículo lá em Gálatas 5,16 diz: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O texto continua dizendo que existe uma luta entre o Espírito Santo que habita em nós e a nossa natureza carnal. Essas duas coisas vêm em conflito. É para nós viver no Espírito e não nos desejos da nossa carne. E você não peca.
você passa aprovado. E esse é o processo que o cristão precisa, cada crente precisa aprender a viver pelo Espírito, no Espírito, e não viver nos desejos da sua carne, nos desejos carnais, egoístas. O Espírito Santo está com você. Você que crê em Jesus, você aceitou Jesus, Jesus habita em você com o seu Espírito Santo, Ele está com você, te acompanha assim como acompanhou Jesus. Essa é uma primeira coisa que temos em mente. Mas eu preciso naturalmente, do outro lado, viver no Espírito e não viver seguindo nos desejos da minha carne, egoístas da minha carne. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos como Jesus enfrentou o diabo e as tentações. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus, ter identidade clara é fundamental para nós. Mesmo antes de Jesus ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, no último versículo, bem no final do capítulo 3, nos fala que Jesus foi batizado por João Batista. E no momento que Jesus foi batizado por João Batista, diz lá que apareceu uma voz, a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus Pai está dizendo com respeito a Jesus, seu filho: este é o meu filho amado, em algumas traduções em quem me comprazo, mas em quem me agrado, em quem tem o meu prazer. Deus está dizendo: é meu filho amado. Agora, Jesus está no deserto, ele não está comendo, está em jejum. E depois de 40 dias, naturalmente, a fome bate. Aliás, já devia ter batido bem antes, né? Tem gente aí que não aguenta 4 horas sem comer, né? Imagina 40 dias sem comer, né? Quantos dias você já aguentou sem comer? 40 dias tinha que estar com fome mesmo, né? Agora veja o seguinte, agora chega o diabo e veja como é que ele é o enganador, por que ele é o caluniador que distorce a verdade? Como é que o diabo entra com a tentação? Ele diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras que pareciam desses pão de chapa que se fazia nas pedras, podia parecer, dar uma aparência de pão feito na chapa, como naquela época eles faziam, assado em cima da chapa. Transforma essas pedras em pão, se és filho de Deus. Jesus era filho de Deus? Era. Mas o diabo diz: se és filho de Deus, prova que é. Ele está transformando pedra em pão, prova que você é, mas ele põe em dúvida. Isso é o diabo. Mas Jesus tinha clareza da sua identidade, porque pouco antes, 40 dias antes, o pai tinha ouvido a voz do pai: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus tinha clareza da sua identidade. Ele sabia que era filho de Deus. Não precisava provar, não precisava fazer milagres, não precisava fazer coisas fantásticas, não precisava. Depois o diabo continua na segunda tentação, o diabo continua nessa mesma linha. Ele diz: se és filho de Deus, joga-te para baixo no precipício, não vai te acontecer nada, porque a Bíblia diz, lá nos Salmos, lá diz que Deus vai mandar os anjos que vão te amparar, e não vai te suceder mal nenhum. Mas ele entra de novo dizendo: se és filho de Deus. Ele põe em dúvida. Se você cair e você quiser provar que é filho de Deus, fazendo alguma coisa milagrosa, já caiu. Nós não precisamos provar, nós sabemos que somos filhos de Deus. O que diz a palavra? Quem crê no Filho tem a vida. Se alguém aceitou Jesus e crê em Jesus, ele é filho de Deus, porque ele crê em Jesus, crê na obra que Jesus fez por ele. Você crê? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que ele ressuscitou dos mortos e vai te ressuscitar no dia quando ele voltar? Crê? Então você é filho de Deus. Não haja dúvida.
Você é filho de Deus e pronto. Não deixe o diabo colocar minhoca na sua cabeça. Você é filho de Deus. E mesmo que você tropece às vezes, mesmo que você às vezes cometa alguma bobagem, mas você é filho de Deus. Você se arrepende, você volta. Mas você é filho de Deus. E essa identidade clara é fé. Isso demonstra fé. E essa fé é importante que esteja bem amadurecida, que não haja nenhuma dúvida, que você não tenha nenhuma dúvida. Eu sou filho de Deus, amado por Deus, em quem Deus também tem seu prazer. Assim como teve com Jesus. Então esta foi a segunda maneira que nós percebemos, que eu percebo aqui, que como é que ajudou Jesus a enfrentar o diabo e as tentações? Ter identidade clara. Eu sou aquilo, eu sou filho de Deus, sou aquilo que Deus criou, para mim, como Deus me criou e para que Ele me fez, para ser filho de Deus e para servir a Ele. Uma terceira coisa que ajudou Jesus a enfrentar as tentações e que deveria nos ajudar, é o jejum e a oração. Jesus enfrentou o diabo e as tentações com jejum e oração. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, mas o que ele fez no deserto? Bom, nós sabemos que ele não comeu, ele estava realmente em jejum. O que mais ele fez? Eu não consigo, não diz aqui o texto. Mas o que Jesus fez nesses 40 dias lá? Ele orou, aí estava orando. E eu acho que fica bastante evidente que ele estava orando pelo seu ministério que estava para começar, que estava pela frente, que culminaria com a sua morte e ressurreição. E começaria com a escolha dos primeiros discípulos, e sair pregar pelas sinagogas da Galileia, e sair de aldeia em aldeia pregar, fazer curas, curar pessoas, ajudar as pessoas necessitadas e expulsar demônios, no caso das pessoas endemoniadas que encontrassem pelo caminho. Mas ele estava se preparando o ministério. O que ele estava orando? Ele estava orando pelo seu ministério, bastante evidente. Mas o que foi essa que é fato de Jesus ter 40 dias antes de uma tarefa fundamental para ele, para jejuar e orar, foi decisivo para ele não cair em tentação, para ele enfrentar o diabo. Por isso também, se você é alguém que não ora, ou tem uma oração sem saldo de passagem, e depois o diabo te derruba, desgraça a sua família, as coisas estão tudo errado, é alguma surpresa? Não. Nós precisamos ser cristãos. E aqui, Jesus, nesse momento, o jejum e oração, não é na companhia de outras pessoas, não é na companhia de outras irmãs, ele está a sós. Aliás, no capítulo 5, entre o capítulo 4 e o 6, tem o capítulo 5. Jesus fala sobre, e tu quando fores orar, vai no teu quarto, fala com teu pai. A mesma coisa que ele fala com relação ao jejum. Quando fores jejuar, os outros não precisam saber que você está jejuando. Aliás, não convém. Não tenta mostrar que você é um religioso que está jejuando, que você é um cara bem religioso, assim, que faz. Não precisa mostrar, não mostra. Na época eles deixavam os cabelos desgrenhados e o rosto não lavado e cara meio esquisita, né, de quem estava jejuando, né, faziam questão de mostrar que estava jejuando. Os fariseus. E Jesus, não seja hipócrita. Você não precisa, jejum e ora. Mas tenha uma vida de oração. Então eu quero animar você a ter uma vida consistente de oração. Lembrando aquela palavra que já citei antes, que está em Mateus 26, 41, onde Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Desenvolva, irmão, irmã. Deus precisa de homens, mulheres, muito bem testados, aprovados, preciosos, que aprenderam a resistir às tentações e aprendem a enfrentar o maligno e sabem como evitar que ele penetre atinja você na sua vida.
E uma das coisas fundamentais é que você desenvolver uma vida de oração. Ter uma vida consistente de oração. Eu sei que uns têm mais tempo, outros menos tempo, conforme trabalham. Mas mesmo quem trabalha muito, tem que ter em mente que a vida de oração é uma coisa prioritária na vida de um cristão. Tenha tempo no seu quarto. Sei lá onde é que é o seu quarto, que Jesus fala aí no quarto. Onde você tem o seu quarto, onde você está sós perante o Pai, para orar, para falar com Ele, colocar seus planos, colocar essas coisas que Jesus ensinou no Pai Nosso, colocar as coisas perante Ele, aos seus amigos, as outras pessoas, pelas quais você intercede, para as quais você quer estar orando. Você ter um tempo na presença de Deus. Tenha esse tempo. Tem esse tempo de forma consistente e regular. Então Jesus enfrentou o diabo, ele estava orando e jejuando. Essa foi uma coisa fundamental. E o diabo não teve chance nenhuma com ele. Nenhuma. E a quarta coisa que a gente observa nesse texto, como é que Jesus enfrenta o diabo. Assim, para Jesus, o diabo vem, transforma as pedras em pão. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio, acho que capítulo 8. Aí o diabo, vou usar a palavra também para testar Jesus. Então, se és filho de Deus, joga-te do pináculo abaixo, do pináculo do templo abaixo. Aquele paredão que tinha, naquela época tinha no templo, para o templo em Jerusalém estava construído à beira do Vale de Cedrão. É um vale assim, do outro lado fica de novo, sobe, de novo, tinha um Monte das Oliveiras. Aquele paredão tinha 80, 100 metros para baixo. Realmente, ele propõe, vai no pináculo, vai em cima no templo, no alto, te joga naquele murão, lá de cima para baixo. Não vai te acontecer nada, porque a palavra diz que Deus vai mandar os seus anjos para te sustentar, e não vai te acontecer mal nenhum. O diabo usa a palavra. E você conhece a palavra? O diabo conhece. Tem muita palavra que se ouve por aí pregada, ensinada e coisa que não é do Senhor, não. Aqui não foi. O diabo usou a palavra. É importante que você conheça a palavra. É importante que você ouça a palavra no culto aqui, onde é que a palavra é ensinada. É importante que você faça parte de um pequeno grupo, onde se trabalhe como aplicar essa palavra na nossa vida. Como é que eu vou colocar isso aqui em prática? É importante que você leia, medite na palavra com regularidade. Aprender a palavra é fundamental. Jesus conhecia muito bem a palavra. Ele responde as 3 vezes. Nas 3 tentações, todas as vezes Jesus responde não com a palavra pessoal dele. Ele responde todas as vezes com o versículo com a palavra de Deus, com uma base na palavra de Deus. O diabo não se enfrenta com nossos argumentos. O diabo se enfrenta com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então isso é importante, que você conheça a palavra, e que a palavra tenha sido trabalhada na sua vida, que transformou também sua vida, que você aplicou a palavra. E isso vai até o fim da sua vida. Eu continuo aprendendo. Aprendi várias coisas já esse ano na palavra de Deus para mim. E eu vou amanhã fazer 78. Né? E continua. Eu estou fazendo aquele plano da leitura, tem algumas coisas que são meio pedreira de ler ali, o livro de Levítico e Números, e assim, mas a palavra de Deus, né? Hoje o Sérgio estava falando sobre, o texto hoje foi de Lucas 19, nas leituras contínuas, a gente lê novamente 2 capítulos do Velho Testamento, 1 do Novo. Marli e eu lemos juntos isso, e também olhamos 2 devocionais juntos, isso em conjunto. E a gente tem o seu tempo a sós para orar e estar na presença de Deus. Mas nós orando em família, e o presente diário, 2 devocionários juntos todos os dias. Nós temos isso regular há
décadas que nós fazemos isso em conjunto. Por isso, eu aprendi a palavra. Eu conheço a palavra bastante bem. Isso me ajuda em muita coisa para não tropeçar, para não errar. Então, irmãos, fundamental também que você seja alguém que cresça no conhecimento e na aplicação da palavra de Deus. Agora eu preciso ir para a parte final da oração. Terminar as petições e no final, aqui diz, Jesus termina essa oração dizendo assim nesse versículo 3, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que Jesus acrescenta isso aí? Ele está dizendo o porquê você pode orar. Todas essas 7 motivos, grandes motivos, né, que são um resumo das nossas grandes motivos da nossa vida pelas quais orar. Por que podemos orar? Por que nós podemos orar? Porque essa palavra final, ela é um louvor. É um louvor, mas ao mesmo tempo também é uma confissão de fé daquilo que nós queremos. Pois teu é o reino. Eu creio que o reino é de Deus. Teu é o poder. Eu creio que o poder é de Deus. E teu é a glória. Eu creio que a glória é de Deus. Então, o que está por detrás disso? Então, Jesus está ensinando aqui o porquê orarmos pelas coisas do Pai Nosso, e você louva o Pai Celestial e declara a sua fé, pois para sempre o reino é do Pai. O reino é de Deus Pai. O mundo pode parecer um caos, ainda mais com essas guerras que agora eclodiram. Guerra Rússia com Ucrânia, guerra Vietnã com Camboja, guerra lá com Paquistão com Afeganistão, guerra Estados Unidos e Israel com Irã envolvendo aqueles países na volta, guerras na África. Parece que o mundo é um caos. E pode parecer que é o diabo que reina. Não, o diabo não reina. Ele quer. Mas não é Ele que reina. É Deus quem reina. É o nosso Pai Celestial quem reina e para sempre. E para sempre. E você louva a Deus, porque você está incluído neste reino. Você louva a Deus porque você faz parte deste reino do Pai Celestial. Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, ele escreveu assim: pois Ele, está falando de Deus o Pai, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você foi arrancado por Jesus, ao você se converter a Jesus. Você foi arrancado do reino do diabo, do reino das trevas, e foi transportado para o reino do Senhor Jesus, para o reino de Deus. E você tem a redenção, você tem o perdão dos pecados, e por isso você louva a Deus. No final você termina essa oração com louvor a Deus, porque você faz parte deste reino. Você louva a Deus, porque para sempre o poder é do nosso Pai Celestial. Não é o mal, não é o maligno que vai prevalecer neste mundo. Não é o diabo do diabo a vitória final, mas é do nosso Pai Celestial. Paulo
Paulo escreve várias vezes sobre essa parte, não vou entrar no texto agora, mas de qualquer forma, você louva a Deus porque você está incluído também neste poder que é do Pai Celestial. Dele é o poder. Esse poder do Pai Celestial foi o que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E você está incluído nesta ressurreição. O batismo sinaliza que você morreu com Jesus e você ressuscitou Jesus. Já é realidade para você. Então você está incluído neste poder de Jesus. E você louva a Deus porque dele é o poder e você está incluído neste poder. Coisa fantástica, coisa grandiosa. E também você louva a Deus porque para sempre a glória é do Pai. A glória não é dos poderosos do mundo, não é do Putin, não é do Trump, não é do Lula, não é do Bolsonaro. A glória não é dos homens. A glória não é do ser humano. A glória também não é do diabo. Também não é do maligno. A glória é exclusivamente toda do Pai Celestial. A glória é dele. E você está incluído nesta glória. Você tem parte dessa coisa gloriosa. É dessa glória. Louve a Deus por isso. Então, quero, sim, finalizar. As coisas que nós pedimos na oração do Pai Nosso, podemos com confiança de que nosso Pai ouve, atende nossas orações. Por quê? Porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, para sempre. Amém?